Enfim, falar ciência, mas com um vídeo, eu vou dar olá para você, cientista. A gente vai falar sobre TDAH e sobre distração. Não é ser não ter transtorno a diferença entre você ter atenção. TDAH de verdade e você ser apenas uma pessoa distraída com falta de foco. Nos últimos anos, a quantidade de pessoas dizendo que tem TDAH disparou. Qualquer simples esquecimento ou desatenção vira: nossa, meu TDAH tá atacado. Será que é o seu TDAH que não te deixa estudar ou estamos banalizando um transtorno mental? Como saber se a sua distração é real? Nós estamos banalizando a ideia de conseguir identificar nossos transtornos mentais. O problema não é você identificar seu transtorno, você tem que ir atrás daquelas coisas que você tem, o que você acha que você tem. Mas uma coisa é você suspeitar, outra coisa é você ter. Você tem que correr atrás e se entender, mas não assumindo que você já tem. Realmente TDAH? Estamos diante de uma epidemia real de TDAH ou isso é apenas um cérebro sobrecarregado de estímulos? Muita gente acha que pessoas agitadas demais ou muito distraídas têm TDAH. Virou até um bordão quando você esquece alguma coisa. Olha o TDAH, hein? Aí na sua casa também é assim? Mas essa ideia tá muito errada. O TDAH não é um jeito de ser, nem se resume a um comportamento distraído. É um transtorno do neurodesenvolvimento. É fruto de uma mudança no funcionamento do cérebro que atrapalha o foco e o controle de impulsos desde a infância. E a história dos irmãos Lucrécio e Lucrécia vai nos mostrar. Ah, pronto, Lucrécia agora tem irmã, mano. Socorro, com o nome de Lucrécia ainda. De forma didática, a bagunça que esse transtorno faz no cérebro. Lucrécia tem 27 anos e está tentando estudar para um concurso público. Ela sempre foi inteligente e curiosa, mas basta abrir o livro que ela entra no mundo da lua. Sempre tem essa animaçãozinha de cabeça atenção que está com ela desde a infância. No primeiro parágrafo, já lembra que precisa lavar roupa. Aí ela vai na lavanderia, vê que acabou o sabão e abre o celular para ligar para o marido comprar. E quando se dá conta, não fez a ligação, não voltou para os estudos e está há 15 minutos no Instagram. Frustrada, ela se senta na cadeira de novo. Mas as letras embaralham, o barulho da rua, a notificação do WhatsApp, o ventilador girando, tudo compete com o texto. É como se o cérebro desse atenção para tudo ao redor, menos para o que precisa. Foi o que a psiquiatra dela explicou depois que ela recebeu o diagnóstico de TDAH já adulta. Mesmo com sintomas desde nova, falavam que TDAH era coisa de menino. Infelizmente, é algo... Coisa de menino? Ah, pelo amor de Deus do céu. Ai, nossa senhora. Transtorno agora é coisa de homem e de mulher? É classificado agora? Socorro. Bem comum 20 anos atrás. Diferente do seu irmão Lucrécio, que desde os 12 anos tem o diagnóstico. Mas o TDAH dele é diferente. Ele é mais hiperativo, criativo e cheio de ideias, se empolga fácil. Coitado do Lucrécio. Lucrécio tem absolutamente tudo na face da terra, mano. Lucrécio sempre tem tudo, cara. Projetos no trabalho, mas logo perde o interesse quando precisa lidar com tarefas repetitivas. O que irrita os colegas é que a mesa do Lucrécio está sempre bagunçada e nas reuniões ele interrompe todo mundo sem perceber. Quer falar antes da sua vez, não se segura na cadeira. Em casa, não consegue ver um filme até o fim, só que tem hora que do nada ele foca sem parar. Outro dia viu absolutamente todos os vídeos da playlist de saúde mental aqui do Olá Ciência. De uma vez. Lógico, depois do cara ter absolutamente tudo e ser mencionado o tempo todo no teu canal, o que ele vai assistir? É o que os cientistas chamam de hiperfoco. Com as suas semelhanças e diferenças, Lucrécio e Lucrécia têm TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente era comum falar de subtipos. Lucrécia seria do tipo mais desatenta, o mais comum. Já o Lucrécio, mais impulsivo e hiperativo, que se falava até em TDAH. Alguns estudos científicos ainda classificam dessa forma, mas hoje o mais correto é falar que a pessoa tem TDAH com mais sintomas de hiperatividade ou mais sintomas de desatenção. O motivo é que essas apresentações e sintomas podem variar na mesma pessoa à medida que ela envelhece. Muitos confundem com autismo, mas são transtornos bem diferentes. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, no autismo o desafio está mais relacionado à comunicação social e uma dificuldade de entender o lado do outro. No TDAH, o cérebro sabe o que tem que fazer, só não consegue frear os impulsos de se... E se tiver os dois, mano? Distrair. Ele está o tempo todo mudando o foco de um lugar para o outro. E pode parecer só uma personalidade desorganizada ou mais agitada, mas desatenção e hiperatividades provocadas pelo TDAH afetam profundamente o dia a dia, a aprendizagem e as interações sociais. O fato de se chamar transtorno não é por acaso.
Para Lucrécia, é não um é só perder o transtorno foco, para a vida é da olhar pessoa, pro olha livro só. e perceber que a inscrição do concurso passou e ela esqueceu de cadastrar. É ouvir do marido que ela vive no celular enquanto chora de raiva de si mesma porque ele tem razão. É estudar 3 horas e lembrar de quase nada, ir dormir com a cabeça fervendo, prometendo que amanhã vai ser diferente. E pro Lucrécio, é ter que mandar um áudio no fim de cada reunião se desculpando com o chefe porque interrompeu o raciocínio e repetir o mesmo erro na semana seguinte. É tentar ver um filme com a namorada e do nada se levantar. É abrir a fatura do cartão e encontrar multas por atraso e compras por impulso. O TDAH é fruto de um desequilíbrio no cérebro. Existe uma falha na liberação e na função da dopamina, o principal neurotransmissor ligado à motivação. Já vamos pra dopamina. Estamos dopando muitas minas, cara. Nossa senhora, todo tempo... A gente tá sempre dopando uma mina Menos aqui dopamina, agora. o cérebro sente menos Que mina recompensa é essa que tá e só dopada dá também, a atenção para Lucrécia? aquilo que a pessoa já se interessa. Por isso que o Lucrécio ficava horas vendo os vídeos do Olá Ciência, mas não conseguia trabalhar em tarefas mais longas ou difíceis. Além da dopamina, a noradrenalina, o neurotransmissor da atenção, também está desregulada. Por isso, a atenção dura pouco. Ele tava prestando atenção nos royalties que ele vai ganhar depois de perceber que ele tá em todas as situações e ele tem absolutamente... Tem picos muito rápidos. E por fim, áreas do cérebro Receita responsáveis federal. pelo raciocínio e controle de impulsos, como o Luva córtex de pedreiro. pré-frontal, demoram mais a responder. É por isso que os impulsos como falar fora de hora e procrastinação são mais difíceis de controlar em quem tem TDAH. Não é preguiça, pessoal, é um transtorno que surge na infância e, se não tratado, gera prejuízos em todos os aspectos por toda a vida. As pessoas com TDAH têm um risco muito maior de abandonar os estudos, têm maior risco de acidentes por desatenção, maior risco de desemprego e divórcio, abuso de álcool, drogas e até compulsão alimentar e obesidade. Sem contar o maior risco de adoecimento por outros transtornos, como depressão e ansiedade. Quem realmente tem TDAH não acha graça das trends de TikTok e das piadinhas. Eu acho que alguém precisava falar a verdade sobre essas brincadeirinhas de TDAH na internet. Mas vamos ser sinceros, elas têm milhares de curtidas e centenas de comentários com as pessoas se identificando com sintomas de desatenção. Elas de alguma forma representam a realidade. Vai me dizer que você não conhece alguém que entra na cozinha para pegar o celular, esquece o que foi fazer e sai de lá com um biscoito na mão. É o seu caso? Tem gente que não consegue trabalhar porque olha para a tela e já bate a vontade de pegar o celular. Afinal, o que explica essa distração toda? E o que diferencia uma distração... Você pode não ter transtorno e sim ser preguiçoso pra caralho. comum da vida, que também pode gerar sofrimento, do TDAH. Um aspecto que afeta muito a atenção de todos nós é o ambiente moderno e tecnológico de hoje. Ele de fato predispõe a sintomas de desatenção, uma espécie de falso TDAH que vem do ambiente, não da biologia. Os impactos de smartphones e celulares na vida e no cérebro já foram mapeados pela ciência. Nossa senhora, a cara do moleque. E os resultados não são nada bons. Olha que interessante, um estudo dos Estados Unidos acompanhou durante 2 anos os hábitos de mais de 2.500 estudantes do ensino médio. Nenhum deles tinha TDAH diagnosticado, nem sintomas de TDAH como desatenção e hiperatividade no início do estudo. Mas o que os cientistas viram foi que aqueles estudantes que usavam redes sociais e celular com muita frequência tinham mais que o dobro da chance de desenvolver sintomas de desatenção e hiperatividade. Se olhassem apenas os sintomas deles no fim do estudo, eles seriam classificados como TDAH. Mas a gente sabe que o diagnóstico não é feito olhando só os sintomas, existem outros critérios. E eu vou falar sobre isso mais pra frente, segura aí. O que sabemos hoje, através de estudos de ressonância cerebral, é que sim, ficar demais em frente a telas e celular muda o cérebro. As áreas responsáveis pela atenção precisam fazer um esforço maior para o foco, o que logicamente produz sintomas de desatenção semelhantes ao do TDAH. Além disso, a rotina corrida, o estresse, a pressão por resultados, tudo isso coloca o cérebro em estado de alerta. Além de liberar cortisol, o hormônio do estresse, nós já sabemos que viver com estresse crônico, algo bem comum hoje em dia, torna o cérebro mais propenso a cair na procrastinação, te leva a ficar mais impulsivo, a preferir recompensas rápidas ao invés de trabalhar ou estudar. A verdade é que qualquer pessoa pode se distrair em excesso por várias razões. Eu, inclusive, tenho um vídeo só explicando como você pode retomar o foco mais rápido, então é só clicar aqui. Mas existem algumas diferenças chaves entre os sintomas de um transtorno e uma distração comum. A principal diferença é que uma distração comum é passageira e o TDAH é permanente. Ele não se resolve sem tratamento com medicamentos e psicoterapia. Não se resolve com descanso e sono. Além disso, a distração normal pode ser explicada por uma rotina desregulada ou causas emocionais. Tem muita gente que só tá dormindo mal ou então passando por um momento difícil e naturalmente vai ficar mais pensativo. Aí beleza, mas uma pessoa dessa...
Se o cara dormiu mal no dia seguinte, ele acha que ele tem TDAH e também, né? Pelo Até amor de mesmo Deus. outros transtornos, como depressão, bipolaridade, ansiedade ou problemas na tireoide podem gerar desatenção, sabia? Tireoide? O TDAH não. Ele é fruto de uma alteração no funcionamento cerebral. Os sintomas podem até ser sutis, mas começam cedo, ainda na infância. Inclusive, para o diagnóstico em adultos, é feita uma análise completa que envolve testes de inteligência, testes de atenção e personalidade, além de um mergulho profundo na infância, entrevistando os pais, olhando boletins da época. Para ser considerado TDAH, é preciso que os sintomas tenham começado antes dos 12 anos, que eles durem pelo menos 6 meses, que apareçam em diferentes contextos da vida, como escola e também em casa, e causem prejuízos reais no dia a dia. Pelo fato da genética ser a grande responsável pelo TDAH, não é incomum pais e irmãos descobrirem TDAH depois que alguém da família é diagnosticado. Veja, o que eu quero dizer é que antes de se pensar em TDAH, se você está desatento aí, é preciso descartar outras causas mais prováveis. Você já tinha pensado nisso? Que essa desatenção e essa mente inquieta talvez fosse outra coisa? Buscar um diagnóstico correto de TDAH pode sim ser transformador. Permite acessar tratamentos adequados e parar de se culpar por tantas dificuldades que pareciam falta de força de vontade. E para você que se acha desatento na vida adulta, o diagnóstico é possível mesmo em adultos. O profissional só precisa encontrar sinais de... Não, a gente sempre pode diagnosticar. Tipo, nunca é tarde para você procurar ajuda e para você se entender clinicamente e mentalmente, emocionalmente. Então, independente da idade que você tem, procure ajuda, procure tratamento psicológico, porque da mesma forma que você vai no clínico geral para olhar para as coisas, mesmo tempo que você vai no postinho quando você está doente, quando você está gripado, quando você precisa de um remédio, você precisa cuidar da tua cabeça para você melhorar. Não tem como, não tem atalho. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente. Eles trabalham juntos. Tem muitas coisas, tem muita síndrome de estômago irritável que é lidado através do emocional. É excesso do emocional que vai parar no físico. Não tem como se tratar só um dos dois. Que os sintomas estavam presentes desde a infância e fazer testes diferentes. Quando o diagnóstico é confirmado, nos casos mais leves, dá para começar só com terapia cognitivo-comportamental focada em organização e controle de impulsos, com ajustes de rotina e prática de exercícios. Voltei. Já em casos moderados ou graves, normalmente se recomenda a combinação entre psicoterapia e medicação, que é bastante eficaz. Por que você fica repetindo esse negócio de machine? Se você se identificou com tudo isso até aqui e vive cansado, mesmo sem ter feito nada, se sente inteligente, mas parece que não consegue concluir o que começa, talvez já tenha pensado em procurar ajuda, né? Mas aí bate aquela dúvida: será que vão me entender? Será que vão só me dizer para me organizar melhor? Será que vale a pena gastar tempo e dinheiro com mais um profissional que não vai me ajudar de verdade? Olha, eu sei exatamente como você se sente, porque eu também tive muito receio em começar a terapia. No meu caso, para ansiedade, mas eu me perguntava, será que esse profissional realmente está baseado na ciência? Mas eu decidi começar e mudou completamente a minha vida. Falar para vocês, toda ida a um terapeuta, toda ida a um psicólogo é um 50-50 da vida. Se vai ser compatível com você, porque eu precisei de muitos profissionais para poder me ajudar nas minhas próprias condições. É muito difícil você chegar no ponto onde você encontra alguém compatível. Em muitos casos, a gente precisa pagar mais de R$500 para a gente achar alguém que é especializado exatamente no que a gente precisa. Só para ter uma consulta, uma única consulta decente. É difícil demais. Mas não é impossível. Você tem que ir nos profissionais e ver se eles são compatíveis. Não fica se você não acha que ele está compatível com o que você precisa, se a forma de tratamento dele não é adequada para você, não funciona bem para você. Procure outro, mas sempre esteja atento a procurar ajuda psicológica e física. Se um outro médico te tratar mal, te dar um remédio esquisito, você vai parar de ir no médico?
Não, você vai em outro médico. Meu arrependimento foi não ter começado antes. É por isso que eu normalmente falo aqui no canal para você procurar um psicólogo ou psiquiatra para olhar para o seu caso o quanto antes, se você está sentindo sintomas. Mas hoje eu vou dar um passo além. Eu vou te dar uma opção confiável. Eu quero te apresentar a clínica do psicólogo Ronaldo Rabelo, especialista no atendimento de adultos com TDAH. A equipe do Ronaldo, pessoal, é formada por profissionais que eu confio, todos com atuação baseada em evidências e foco em acolher pessoas como você, que tem excesso de ideias, dificuldade de execução e que buscam um acompanhamento de verdade, sem julgamento e sem fórmulas mágicas. As sessões são 100% online para você fazer de onde você estiver, no tempo que você tiver, e que incluem psicoterapia individual para adultos, consultas médicas e avaliação neuropsicológica, que é inclusive o primeiro passo para um diagnóstico de um possível TDAH ou outras neurodivergências, como autismo e altas habilidades. E caso você já tenha o diagnóstico de TDAH, a clínica oferece protocolos com um número de sessões fixas já estruturadas, o que possui uma maior eficácia no tratamento, de acordo com a ciência. Se você sente que tem algo errado ou que precisa de ajuda com a sua saúde mental, é só você clicar no link que eu deixei aí na descrição ou nesse QR Code aqui. Fale que você veio pelo Olá Ciência, agende a sua primeira sessão e comece a entender o seu funcionamento, beleza? A popularização do TDAH na internet é ótima. Falar de saúde mental pode ajudar muita gente a perceber os próprios sintomas, coisas que não existiam 15 anos atrás. Mas o autodiagnóstico, a partir desses vídeos... Esse negócio de, tipo... Nós temos uma dualidade, né? Vamos falar a verdade. Oi, pode falar. A gente tem uma dualidade de, assim... Antigamente, ou nos últimos anos, não tinha nenhuma pessoa que estruturava suas coisas em diagnóstico, em tratamento. O psicólogo era praticamente uma coisa para doido ou para quem era desequilibrado. Já hoje em dia, nós temos muito acesso à informação que permite com que as pessoas encontrem seus diagnósticos e seus tratamentos respectivos. Só que fazer isso e aparecer isso e ter alguém declarado e a pessoa não morrer de vergonha ou ser taxada como louca socialmente ainda é meio que um tabu ou destratado. Então a pessoa devia ser tratada como louca ou devia ter uma vida muito difícil. Ela não devia ter condições de ir no TikTok ou no YouTube para contar a sua história de vida. Ela devia ser completamente a bubublé das ideias. E não é isso. As pessoas sempre tiveram como viver apesar da falta de tratamento ou de conhecimento do seu diagnóstico. A questão é que agora elas podem viver melhor. Entendeu? É um estilo de vida melhorado, específico e voltado para as coisas que cada um tem. Então não é um boom dos transtornos, não é todo mundo passou a ser transtornado na nossa vez. Não, é que esses transtornos existiam através de eras. E assim como doenças que as pessoas tentavam tratar enterrando você no chão aos 30, porque você estava espirrando, eram coisas que as pessoas simplesmente não tinham conhecimento antes, mas sempre vivenciaram. Não é você pegar um livro de história e falar, pô, não tinha isso antes. Não, tinha isso antes, você não sabia o que era. Entendeu? É isso. Claro que não pode romantizar, porque tem muita gente que faz de conta que tem pra dar aquela sensação de pertencimento. Nossa, eu tô tão desastrado, eu tenho TDAH, kkkk, mas não podemos banalizar isso. Não podemos fazer de conta de que não é importante e de que é pouca coisa. E ao mesmo tempo que não é modinha.